Possa revelar a sua palavra ao seu coração. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa te fortalecer, te dar a direção nessa noite. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, por amor do teu nome, fala com o teu povo, atenta para a necessidade de cada um espiritual. Se eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, nessa carta de Atos dos Apóstolos, vai relatar que estava debaixo de uma grande perseguição. A igreja estava sendo assolada, sitiada pelos inimigos da cruz, em diversos sofrimentos. E logo após a morte do jovem Estevão, muitos pranteavam, choravam de luto por aquele jovem que foi tirado do meio deles, aquele jovem cheio do Espírito Santo, que onde chegava, abria sua boca, anunciava acerca da sua fé, falava do seu Cristo, vidas eram transformadas, milagres e sinais e prodígios aconteciam. Ninguém conseguia resistir ao evangelho que saía da sua boca, porque ele falava por intermédio do Espírito Santo de Deus. Até mesmo os doutores da lei não conseguiam pará-lo, detê-lo, e a única opção foi tirar a sua própria vida. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele consentia a morte do jovem Estevão. Mas o que vai me chamar muita atenção, e eu quero aqui ressaltar isso nessa noite, é que quanto mais essa igreja de Jesus, os discípulos do Senhor, os eleitos de Deus, eram perseguidos, eram maltratados, eram humilhados, eram jogados nas ruas como chacota da sociedade. Quando eles eram mais apanhados, mais batidos, as escrituras vai dizer que esse grupo, esse segmento, os discípulos, a igreja mais crescia, mais avançava, mais milagre acontecia, através de tanta perseguição, de tanta luta, tanto mártir, tanto cárcere, tanta humilhação. Quanto mais batia nesse povo, mais esse povo crescia e testemunhava da sua fé. É assim a igreja do Deus vivo, que eu quero dizer para você, mediante essa palavra nessa noite. Quanto mais luta vir contra a sua vida, quanto mais for a sua perseguição, quanto maior for o seu sofrimento, maior será o seu progresso, porque Cristo, o Senhor Jesus, Ele está contigo até a consumação do século, cumprindo a obra dele que ele começou. Ele é fiel para terminar essa obra, igreja. E a igreja do Deus vivo vai triunfar, ela vai vencer, ela vai avançar. O reino de Deus e vidas serão alcançadas. Toda a escritura de Gênesis, Apocalipse, ela vai anunciar a Jesus Cristo. Ela aponta para o Filho de Deus. O porquê? Qual a missão de Deus? Segundo as escrituras, segundo a lei dos profetas, foi que ele iria um dia enviar o seu Filho amado, precioso, como preço de sacrifício para salvar as almas perdidas. E isso se cumpriu, igreja. Qual a importância do Evangelho? É só ter vitórias, milagres, conquista. É bom demais ser bem sucedido, ser próspero. Glória a Deus. Isso é um dom de quem, igreja? Isso é um dom de Deus. E é certo que o povo de Deus tem que prosperar mesmo. Mas qual é o foco principal, objetivo do Evangelho? É a salvação de toda a carne, de todo o homem. Amém? E qual é a missão da igreja? É anunciar a Jesus Cristo, é falar da sua morte,
é falar da sua ressurreição. E era justamente isso, em meio à perseguição, que os discípulos estavam fazendo, cumprindo o seu chamado, obedecendo a voz de Cristo, anunciando a Jesus, falando destemidamente de Cristo, do seu Senhor, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele estava no meio deles ali, confirmando a sua palavra, por meio dos sinais, por meio de vidas que eram alcançadas ali, porque ninguém conseguia, igreja, resistir à loucura da pregação. Como um dia como um dia você estava vazio, estava frustrado, estava desmotivado, estava morto espiritual, mas você ouviu falar de Jesus, você ouviu falar das boas novas, e isso alegrou seu coração. Você viu que para você havia esperança, que não era o fim. Deus cumpriu a lei por meio do seu Filho. Ele não precisou de profeta, de homem algum na face da terra. Cristo morreu por vós para vos dar vida eterna. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e isso alegrou meu coração, isso alegrou seu coração. É por isso que você está aqui. E se tem alguém aqui que não se decidiu ainda na fé, a mensagem de hoje é para você. Não adianta resistir, querido, não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. É Ele que é a completitude da nossa alma, é Ele que alegra o nosso coração, é Ele que derrama alegria que ninguém pode encontrar em lugar algum desse mundo, em ambiente algum, na bebida, no cigarro, em vícios, no meio de amizade, no meio de pessoas influentes dessa terra. Ninguém vai te proporcionar essa alegria, essa felicidade, esse brilho, essa essência, essa fé, essa virtude, essa pureza, essa alegria. Ninguém pode te proporcionar a não ser Cristo, meu irmão. O seu coração aí escondido pode estar queimando nesse momento. É o Espírito Santo de Deus te trazendo para Deus, te revelando a pessoa de Cristo. Filipe, pois, no meio do luto, ele ouviu a voz do anjo do Senhor em Samaria, dizendo: vai para o vale de Gaza, porque ali eu tenho uma pessoa que eu amo, que eu quero fazer a minha obra, que eu vou salvar, e eu quero que você vá. Ele estava em oração juntamente com os apóstolos. Ele ouviu a voz de Deus e foi para o deserto, para o vale de Gaza, um lugar que estava sozinho, solitário, uma passagem de qual as pessoas saíam dos territórios vizinhos para ir para Jerusalém, para o templo, adorar a Deus no templo. E as escrituras, ela vai nos dizer que no meio daquele caminho, quando Filipe ia anunciando a Jesus, ganhando almas, milagres acontecia, e a cidade de Samaria se alegrava, porque os espíritos malignos eram expulsos, as pessoas que sofriam com doenças, enfermidades, moléstias, as pessoas eram libertas, e alegria, festa havia naquela cidade, porque almas eram convertidas ao Senhor Jesus. Havia salvação naquele lugar. Por quê? Por causa do testemunho da palavra. Os apóstolos estavam revelando a pessoa de Jesus, está falando do sacrifício de Jesus, da missão de Cristo. Foi trazer alegria para aqueles que não têm, trazer cura para os doentes, para os enfermos da alma, para curar aqueles que sofrem de enfermidades espiritual, no qual a medicina não pode solucionar. Essa palavra hoje é para você, meu querido. A esperança para a tua vida, a esperança para essa árvore que, por mais que ela pareça que esteja lançada sobre o solo, sem vida, sem flor, ainda as raízes renovará e ela voltará a trazer frutos. A esperança para essa área da sua vida. Creia no Senhor. Filipe foi, ele obedeceu, e chegando ao vale de Gaza, ele se depara com um homem eunuco, um etíope, que era servo da rainha Candace de Etiópia. Ele era administrador dos tesouros
dos bens. Ele auxiliava na administração dos negócios da rainha Candace de Etiópia. Essa era a função do eunuco. E ele estava ali naquele vale com as escrituras na mão, aberta no livro de Isaías. Ele iria, juntamente com o povo, adorar a Deus em Jerusalém, no tempo certo. Só que no coração do etíope, do eunuco, havia um desejo de conhecer as escrituras e saber de quem era que naquele texto ele estava lendo acerca do profeta Isaías. Ele queria saber quem era aquela pessoa que padeceu na cruz, que foi levado para o madureiro, que recebeu as maldições de uma nação eleita, de alguém que foi levado para um matadouro como uma ovelha perante os seus julgadores. E ele não abriu a boca. Pelo contrário, ele resolveu se entregar por amor daqueles eleitos. Aleluia, meu Deus. Aquela mensagem mexeu com o coração do eunuco, ao ponto dele ficar impactado ali, pedindo a Deus. Eu creio que ele orava ali: Deus, revela para mim essa palavra, me ajuda a entender as escrituras, eu estou indo à sua casa te adorar. Aí a importância, igreja, de você falar da pessoa de Jesus para os necessitados. Aí a importância da minha pessoa, da sua pessoa, da igreja do Senhor Jesus, ser responsável em anunciar a Jesus para as almas perdidas, para aqueles que estão sofrendo, para os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Deus veio para esses perdidos. A importância do Evangelho. Quantas pessoas dentro da igreja lerem textos da Bíblia, da lei dos profetas, e não entendem? E a nossa missão é procurar ajudar a falar daquilo que nós recebemos de Cristo, assim como Paulo falou acerca da Santa Ceia: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Aquilo que eu recebi do meu Senhor, eu tenho como obrigação de anunciar, porque isso é vida, isso é cura, isso é libertação, isso é mudança de vida, isso é alegria, isso é prazer, isso é salvação, isso é vida eterna. E eu tenho que anunciar. Eu não posso negligenciar isso, eu não posso negociar isso. Eu tenho que falar para o meu amigo, eu tenho que falar para o meu professor, eu tenho que falar para uma pessoa mais próxima. Eu não tenho que perder o meu tempo, eu tenho que falar de Jesus, que há esperança para ela está sofrendo, e eu tenho que falar para ela que Jesus pode consertar aquele caco, aquele vaso que está quebrado. Jesus pode salvar aquela vida. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque quando eu abro a boca e falo de Jesus, é como acontecia nos dias da igreja primitiva: vidas serão alcançadas. Como eu e você ouviu falar de Jesus, e devido ao sofrimento, devido à angústia do coração, eu não resisti. Você não resistiu e se entregou para Cristo, e jamais você aceitará soltar das mãos do seu Salvador. Você jamais quererá voltar para trás, não, porque você sabe que não há outro caminho, assim como Pedro falou: para onde irei, Senhor? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eu seguro em Ti, eu creio em Ti, eu me abraço, eu me sustento na Sua graça, eu repouso em Ti. O meu brilho, o meu caminho, a minha essência vem do Senhor. Felipe vai, ouviu a voz de Deus que disse: vai lá e para, que tem uma pessoa que está interessada em me conhecer. E estava quem? O eunuco, que ia de regresso para Jerusalém adorar a Deus sem conhecer a lei do Senhor, mas estava com ela nas suas mãos, pedindo: Deus, me ajuda a entender. Eu quero ser cristão, eu quero ser diferente, eu quero uma nova vida. Eu não quero viver para o mundo, eu quero viver para Ti. Eu quero ser uma pessoa circunciso. Eu quero ser servo do Senhor. Eu quero ser chamado pelo Teu nome. Felipe, servo meu, vai lá e me anuncia, revela a minha pessoa para Ele, porque Ele é precioso para mim. Chega na carruagem, está lá ele assentado lendo o texto de Isaías. E ele pergunta:
Você entende? Filipe pergunta, você entende o que está escrito aqui? Ele diz, como eu vou entender se ninguém me ensina? Ninguém tem paciência comigo. Tantas pessoas, igreja, vêm aqui, tem tanto desejo, ela até importuna um pouco a mim, a você, e muitas das vezes eu não dou atenção. Temos que tomar muito cuidado com isso, temos que parar, ter paciência e falar das Escrituras para ele. Talvez falta só um pouquinho para ele se decidir com Cristo. Quantas pessoas vêm, participa de um culto, 2 cultos, 3 cultos, e uma hora ele se decide, eu quero me batizar, eu quero Jesus, eu quero uma nova vida, eu não quero viver uma vida de fracasso, de humilhação, de vergonha desse mundo, eu não quero mais viver a vida da prostituição, viver no engano, viver na mentira, eu quero a verdade, eu quero a vida, eu quero Cristo. Fala dele para mim. Eu quero se batizar. Pastor, quando vai ser o batismo? Quantas pessoas, eu e você, ouviu falar isso? Você foi uma delas. Eu quero a Jesus. Você entende isso do que eu estou falando aqui nessa noite? Pois bem, deixa eu te explicar. O eunuco de Etiópia, esse aqui é quem nós anunciamos, é quem está conosco aqui operando milagres, que operar na sua vida hoje, se você crer. Esse é Jesus, que pagou o preço que ninguém pôde pagar, que se entregou na cruz. Nós vimos essa promessa messiânica de Isaías se cumprir, porque ele morreu, ele se entregou, ele foi levado para os juízes da terra. Ele não abriu a boca diante de Pilatos, diante de Herodes. Ele resolveu se entregar. Ele tinha todo o poder de, através de uma oração, ou levantar as mãos e destruir todos os soldados romanos, mas ele preferiu se entregar por amor de nós. Ele está aqui hoje e ele se revela para você. Essa pessoa que você está lendo não é o profeta Isaías, mas ele é um mensageiro do Senhor, que está anunciando a pessoa de Jesus. Essa pessoa que está escrito no livro de Isaías é Jesus que se entregou por você, é Jesus que nesse momento, nessa hora, marcou encontro contigo nessa noite, marcou encontro contigo hoje. Ele vai mudar a sua história, ele vai salvar a sua alma. Você jamais será o mesmo, a mesma. Esse é Jesus, que não olha como os homens, que não pensa como os homens. Ele é um Deus de amor, é um Deus de paz. O seu nome é Príncipe da Paz. Ele é o Deus de misericórdia, ele é um Deus que salva. Ele foi aquele, eu presenciei isso, que quando estava para entregar o seu Espírito, ele perdoou a todos que escarneciam, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu me entrego, meu Espírito está consumado. O véu se rasgou e todos aqueles que eram inimigos de Deus, que estavam separados de Deus, creu no sacrifício dele, foi purificado por esse sangue, foi salvo por ele, foi transformado. Esse é Jesus. Esse sacrifício de morte, de cruz, de expiação é eficaz para todos sempre. Todo aquele que nele crê e confessar como seu Salvador será salvo. Ele é Deus. Nada se compara a esse amor. Ele se entregou por amor de nós. Ele resolveu lançar sobre o seu corpo as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todas as nossas misérias, imundícies, estava sobre o corpo dele naquela cruz. Ele ressuscitou, ele salvou milhares daqueles que creram no seu nome. Ele está conosco, ele está comigo aqui, ele se apresenta para você nessa noite. Ele quer te ajudar, ele quer te sustentar, ele quer te salvar.